Olá, pessoal. Eu sou a professora Sayonara e hoje eu vou apresentar a aula número 1 de número decimal e as suas operações. Hoje iremos aprender um pouco sobre os números decimais e as operações como adição e subtração. Mãos à obra, galerinha! Decimal. Decimal é uma notação ou uma forma, de representarmos os números fracionários. Então, toda fração pode ser representada de forma decimal. E ele possui uma utilização muito mais ampla e comum no nosso dia a dia do que as frações. Porque a sua grafia é bem mais simples, os cálculos são mais fáceis, nós utilizamos nos preços, dos supermercados, das lojas para comprar roupas, produtos de higiene pessoal, de alimentação, em geral. É utilizado muito no comércio, assim como é utilizado também nas medições através de régua, metro de pedreiro e tudo mais. Um pouquinho da história sobre os números decimais. Durante muito tempo, esses números foram empregados apenas para cálculos astronômicos, em virtude da precisão que ele nos proporciona. Porém, esses números simplificaram muito mais os cálculos e passaram a ter a utilização com muito mais ênfase, após o sistema métrico decimal, que é a nossa próxima unidade, de conteúdo, que fala sobre a padronização do sistema de medidas. E esse sistema de medidas, ele é decimal, porque ele gera aí uma precisão, ele gera aí um cálculo mais fácil do que a utilização de frações. Não existe só os números inteiros, como a gente já falou, questão de 0, 1, 2, 3, 4. Existem infinitos valores entre o 1 e o 2, por exemplo, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9. Questão de milímetros. Então, quando a gente olha a régua, como vocês estão aqui vendo nessa imagem, nós temos aí diversos números entre o 0 e o 1, Todos esses valores aqui que a gente chama de milímetros, a unidade, de medida entre o 0 e o 1 centímetro, todas essas medidas aqui, esses valores, eles são valores intermediários que nós representamos com os decimais. Exemplos aí de números decimais, a gente pode começar com 0, alguma coisa, 3, 4, 5, qualquer número com vírgula é chamado de número decimal. A leitura dos números decimais é bem fácil, da gente realizar na parte de escrita mesmo e até na fala. Toda a parte inteira, chamada de centena, dezena e unidade. E na parte decimal, que é os números após a vírgula, nós chamamos de décimos, centésimos, milésimos, décimos de milésimos, centésimos de milésimos e milionésimos. Essas unidades de medidas também são muito utilizadas com corridas, principalmente de Fórmula 1, de autocar, de motocar. Por quê? Essas corridas, elas utilizam, milésimos de segundos para dar diferença entre um e outro competidor. Então, nós lemos a parte inteira e, em seguida, a parte decimal são acompanhadas das palavras. Quando houver apenas uma casa decimal, a gente chama de décimos. Quando houver duas casas decimais, nós chamamos de centésimos. Se houver 3 casas decimais, nós chamamos de milésimos. Se houver 4 casas decimais, décimos de milésimos. E assim sucessivamente. Vejam a representação. Quando eu estou aqui com uma fração 15 décimos, repare que tem um 0. Então, nós vamos andar com a vírgula da direita para a esquerda, uma casa. E aí vai ter uma casa decimal. Aqui, repare que tem 3 zeros, É 7 sobre 1000. Então, esses 3 zeros significa que eu vou andar com a vírgula 3 casas decimais da direita para a esquerda. Eu escrevo o número 7 e ando 3 casas para a esquerda. Aqui são 2 zeros, 100.
100 são 2 zeros, 2 casas que nós vamos carregar aí da direita para a esquerda. Repare que aqui é 10.000, então tem 4 zeros. Então, vão ter 4 casas decimais da direita para a esquerda, ok? Adição. Para somar duas ou mais parcelas com números decimais, basta se colocar vírgulas abaixo de vírgula. Repare aqui que a gente está com um exemplo, ó, 3,15 mais 0,1 mais 9,127. Eu coloquei aqui, ó, vírgula debaixo de vírgula. Eu posso completar essas casas aqui que estão desiguais com zero, se for ficar mais fácil para eu calcular. Se eu não quiser, não tem problema. E aí eu somo, ó, 0 mais 0, 0, mais 7, 7. 5 mais 0, 5, com mais 2, 7. 1 mais 1, 2, com mais 1, 3. Vírgula debaixo de vírgula, 3 mais 9, 12. Então, o resultado dessa conta decimal é 12,377 milésimos, porque tem 3 casas decimais. Para subtrair, a mesma coisa da soma, tá? Eu vou colocar vírgula debaixo de vírgula e vou realizar minha conta normalmente. 5 menos 3, 2. 1 menos 1, 0. Vírgula debaixo de vírgula, 3 menos 1, 2. E pronto, é só isso. A conta de subtração continua sendo a mesma. A diferença agora é que eu vou pôr vírgulas debaixo de vírgula. É a única coisa que eu preciso estar atento para poder completar, né, as casas decimais na direção correta. Então, vou deixar aqui alguns exercícios para que vocês possam praticar e na próxima aula eu faço correção com vocês e explico passo a passo aí desses exercícios, ok? Vou deixar aí 4 questõezinhas simples para que vocês possam realizar aí a realização desses exercícios de forma tranquila e qualquer dúvida dentro do processo, na próxima aula a gente vai estar aí realizando a correção. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.